Fala, especialista. Olha só, nessa aula eu vou trazer algo um pouco mais científico de como causar a marca, que é o quê? Gerar memória e significado na cabeça das pessoas e na sua também. Veja bem, resumindo, você precisa de apenas um elemento para causar memória e significado na vida das pessoas. Esse elemento ele se chama reações bioquímicas. Geralmente nós pensamos que as reações bioquímicas elas são muito relacionadas às emoções, mas não é só isso. São 4 tipos de reações bioquímicas. E quais são essas 4 reações bioquímicas? Instinto, sensações, sentimentos e emoções. Imagina que o seu cérebro ele fica o tempo inteiro trabalhando com essas reações bioquímicas, é constante o tempo inteiro. E a partir do momento que você consegue compreender isso, você consegue trabalhar de alguma maneira de gerar memória e significado nas marcas, né? Através dessas reações. Você consegue induzir as pessoas a terem esse tipo de reações. E como que a gente faz para poder ativar essas reações bioquímicas? São duas maneiras. Ou você faz através de repetição ou através de impacto. Eu já falei sobre isso, mas é quando o cérebro ele cria uma resposta tão forte e imediata para que te proteja daquele tipo de situação. A próxima aula eu vou falar sobre os conceitos físicos e comportamentais. Mas agora eu vou preparar você para receber aquela informação. Então, tudo que eu falar agora dessas reações bioquímicas, ela está muito atrelada ao seu comportamento. Vamos pensar assim, que você tem um gramado verdinho. E aí você começa a caminhar sempre no mesmo caminho, no meio desse gramado. Com o tempo vai acontecer o quê? Vai criar ali um caminho. Então, ao longo da sua vida, você tomou decisões, aconteceram algumas coisas, seja ela por repetição ou por impacto, que fez com que você sempre se conduzisse a esse caminho. Isso aí é tão importante porque ele diz quem você é. Todos os seus medos, às vezes você tem o medo ali de não conversar com o cliente, ou medo de abrir seu próprio negócio, ou tem uma aversão à venda, não consegue vender, ou pelo contrário, você é muito corajoso, você mete a cara e faz. Tudo isso está atrelado a essas reações bioquímicas que você teve em toda a sua vida. Então, quanto mais você repete, mais forte vai ficar esse comportamento. Da mesma maneira, se você receber uma informação com muito impacto, ela também vai te marcar bastante. Conforme a gente vai avançando nas aulas, vocês vão ver que tudo isso ele acaba se repetindo. Essa questão de comportamento é a mesma maneira com que você vai fazer o comportamento da marca, que você vai fazer com ela ter comportamentos para quê? Para gerar memória e significado, seja por repetição ou por impacto. Da mesma forma aconteceu com você. Você se comporta da maneira como você se comporta, você fala como você fala, porque ao longo da sua vida você criou caminhos e esses caminhos geram memória e significado para você. Então vocês vão perceber que tudo isso se repete e aí quando você entender isso, você vai ver o quão simples é fazer uma comunicação muito assertiva. Como eu falei, como que você faz para gerar memória e significado nas pessoas? De duas maneiras, ou é por repetição ou é por impacto. Dá uma olhada aqui. Você que tem hábitos, né? Seja ele bons ou ruins. Os hábitos, eles vão definir muito quem você é. Se você começar a ter hábitos saudáveis, você vai ser uma pessoa saudável. Se você começar a ter hábitos que façam com que você tenha um crescimento, seja ele espiritual, físico, financeiro, você vai ficar cada vez melhor naquilo. Por quê? Porque os seus hábitos, o que você faz diariamente, refletem muito o que você é. E esse aqui é até um segredo muito bom para a pessoa ter sucesso, que não é a pessoa fazer uma coisa grandiosa, é a pessoa fazer pequenas coisas boas durante um período muito grande. Então é muito melhor a continuidade do que a intensidade. A gente fala em hábitos, né? Aqui, referente à vivência, então você vai poder causar memória e significado através de hábitos e através de vivência. Aquelas pessoas que você convive, ela vai falar muito de quem você é. Tem um dizer bíblico que Jesus disse assim, né? Que me diga com quem tu andas que eu te direi quem és. Um chavão um pouco mais moderno agora, diz que você é a média das 5 pessoas que você convive. E é extremamente verdade isso. Porque a gente vai ver lá na aula de física quântica o quanto isso influencia a gente. Então, essa vivência ela é muito importante para você criar memórias e significado por repetição. E aí, da mesma maneira, a gente leva isso para o nosso marketing de conteúdo, né? Pode ser na rede social, Instagram, YouTube. Pensa lá que você, quando você coloca uma vivência, você está influenciando aquela pessoa diariamente a consumir o seu conteúdo e daí você vai indicar ela a um caminho que ela vai seguir. Então ela tem uma vivência contigo. Outra parte muito importante é o ambiente. Tem esse livro aqui, ó. Quando eu li esse livro, primeira vez achei fantástico. Agora eu uso ele mais para consulta. Ele fala a respeito do presidente da Pixel e conta uma história dele. E o que eu acho legal nesse livro, na parte de ambiente, é que o Vale do Silício, onde ele vivia, teve uma explosão gigantesca de muitas pessoas que hoje são referências no mundo, viveram na mesma época lá naquele lugar. Então você vê que o quão importante. Às vezes a pessoa nem convive com você,
Mas você dividir o ambiente com pessoas que estão no mesmo caminho que você, com o mesmo propósito, com o mesmo pensamento, vai fazer com que você vá à frente e consiga ser melhor. Da mesma maneira, a gente pode falar em ambientes virtuais. Você consumir cursos, você consumir produtos gratuitos lá, seja no YouTube ou no Instagram, faz com que você tenha essa convivência e faz com que esse ambiente fique saudável. Eu vou seguir aqui adiante, depois eu vou voltar nessas imagens para vocês perceberem uma coisa interessante. E a cultura. Cultura também é extremamente importante para gerar memória e significado. Seja você vai ser influenciado pela sua cultura. Você está conversando comigo agora, provavelmente você tem uma cultura ocidental, está aqui no Brasil. Se você tivesse lá na Índia, você teria outros comportamentos. Se você tivesse na China, seria outros comportamentos. Por quê? Porque a cultura influencia e muito. Aqui, como eu falei para vocês, eu sempre gosto de dizer alguns detalhes sobre a apresentação. Nesse momento da apresentação é onde a gente já passou lá do encontro com o mentor, então o que acontece? Não é um momento mais que eu quero trazer emoções tristes para vocês, esse é o momento que eu quero trazer emoções felizes. Eu poderia usar vários exemplos aqui de pessoas que não estivessem bem sucedidas. Por quê? Porque o hábito também acarreta isso. Mas não é essa emoção que eu quero causar para vocês. Mantendo a identidade visual da nossa apresentação, que é essa coisa de explorador, então eu sempre coloquei elementos mais para o verde e para esse tom meio amarelado, assim, de final de tarde. Então, se você ver, eu mantive essa pegada de ambiente livre, muito verde, muito amarelo, trouxe elementos de cases de sucesso, né, pessoas felizes. O ambiente aqui também, ó, por mais que seja um ambiente interno, você vê que tem bastante elementos ali em amarelo que remete a essa coisa de explorador. Poderia usar aqui, se a minha apresentação fosse governante, eu ia colocar tons mais preto e branco, ou se fosse a minha apresentação fosse baseada no arquétipo do herói, seria tons mais azulados e um pouco mais concretos. Esse tipo de feeling que eu quero que vocês tenham. Aqui também, pode ver que ela tem um tom verde, ela tem um tom de modernidade, por mais que você vê que eu poderia colocar, que também ia fazer uma analogia à cultura, colocaria ali uma senhora também, só que lá no Afeganistão e de alguma maneira sofrida, se a minha intenção fosse causar uma emoção triste em vocês. Como a minha emoção nessa parte da apresentação é causar sensações positivas, então eu coloquei vários exemplos aqui de sensações positivas, fazendo com que você lembre do conteúdo, que o conteúdo que eu estou falando aqui agora, causar memória e significado através de repetição. Então, hábitos, vivências, ambiente e cultura. Entenderam? Como que funciona essa parte aqui tanto da identidade que eu estou desmistificando o que eu estou fazendo. Talvez até atrapalhe um pouco no processo de ensino-aprendizagem quando eu vou falar do assunto em si. Mas eu quero que vocês entendam essas ferramentas e vejam como eu apliquei e depois eu quero que vocês apliquem porque eu quero ver uma aula de vocês.